Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos continuar a série Novíssimos do Homem, hoje falando sobre a visão dos santos no purgatório. Visão do purgatório de Santa Catarina de Gênova. A voz de Jesus se fez sentir no íntimo de minha alma com extrema clareza. Quero que ore por estas santas almas do purgatório, porque o meu coração divino arde de amor por elas. Desejo vivamente a liberação delas para uni-las totalmente a mim. E as penas, por quanto terríveis possam ser, são sempre incomparavelmente leves em comparação à ofensa infinita que constitui o pecado. O purgatório é como uma prisão de luz e de fogo, constituído da misericórdia divina. A alma deve purgar-se da pena do seu pecado para poder entrar na beatitude eterna. Aqui nós vemos uma coisa muito importante. O nosso pecado fere Deus. E esta ferida, ela precisa também ser cicatrizada também, porque nós também somos feridos com o pecado. Então o purgatório é o lugar da misericórdia de Deus, pois a misericórdia de Deus é infinita, mas sua justiça também é. Para Santa Faustina Kowalska, as almas do purgatório disseram que o que mais deixam elas tristes é a saudade de Deus. Vi com os olhos da alma um fogo que causava horror sem limite nem forma, que queimava sem nunca variar, em um silêncio absoluto. Vi neste fogo milhões de pobres almas estreitas, umas contra as outras, mas sem que pudessem se comunicar, senão aquele mesmo fogo. Este grande purgatório é como um inferno, tirando-se a eternidade das penas e o ódio perante Deus e das outras almas, e a desesperação. Se não engano, vi que elas neste estado eram mais purificadas que consoladas, mais queimadas que iluminadas. É um estado terrível. Então o fogo é um fogo purificador, purifica a alma. Veja, o fogo aqui na terra queima lenha, queima outras substâncias, mas o fogo do purgatório, ele purifica a alma para levá-la para o céu totalmente pura. Vi com os olhos da alma um mar de fogo abrir-se na minha frente. Ele fazia rumor, imensas chamas claríssimas se reproduzem e se desfazem incessantemente. E aqui milhões de almas estendem as mãos, submersas no fogo e nas chamas que se levantam com uma força impetuosa. É como o movimento da alma, um início de caminho através do céu, mas sem o mínimo desejo pessoal. É como um lançar interior, que a leva ou a empurra a Deus. Veem certamente purificadas, através de muito sofrimento, mas também iluminadas. Assim as consola e permite a elas de glorificar Deus, não somente abandonando-se ao seu puro querer, mas assumindo uma quase iniciativa de agradecimento. Frequentemente, depois do juízo particular, a alma vai no grande purgatório. Ela fica como tonta e sem forças, porque para ela é a descoberta do pecado, da sua gravidade, dos seus efeitos, das suas implicações. Neste período, a alma é como se fosse paralisada, imóvel. Ela contempla seja a justiça de Deus que se exercita nela, seja a misericórdia de Deus que valeu a fazê-la salva. Então veja que interessante, após a morte, nós não vamos ver Deus face a face ainda não, porque tem um julgamento particular. Depois do juízo particular, aí sim, ou vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Depois, ela se coloca em movimento em direção a Deus, que a atrai, que a transporta através do seu amor infinito. É aqui que ela passa do médio purgatório. Então veja que Catarina de Gênova, ela vai descrevendo o médio purgatório, o grande purgatório, não é somente uma dimensão, mas são várias dimensões. No médio purgatório, a alma se afronta com o amor, mas contempla este amor infinito que a atrai. No médio purgatório, a alma sai de si mesma e descobre tudo aquilo que significa a sua participação à igreja. Mas o sofrimento do amor levado ao seu próximo, um padecimento de amor, um júbilo total, mais suave, unido ao sofrimento pior, o mais devastador. É o reino do puro amor e do nu sofrimento. As almas seguem através da Jerusalém celeste, se apresentam na frente do rei. Elas ficam mais ou menos um longo tempo, mas nunca como no longo e médio purgatório, porque a intensidade dos langores de amor da entrada constitui uma rápida e ulterior purificação. Escutei as almas cantarem: me liberais da morte, conservareis os meus pés do tombo, para que eu caminhe na tua presença. Veja que aqui nós vemos claramente as almas clamando para se encontrar com Deus, o justo, o poderoso, o santo dos santos. Santa Francisca Romana também teve uma visão do purgatório. Vamos a ela. Vi no purgatório almas que sofriam cruelmente, mas os anjos de Deus as visitavam e assistiam em seus sofrimentos. A região mais baixa
é repleta de um fogo violento, mas não tão obscuro quanto o do inferno. Tratava-se de um vasto mar de fogo, no qual são expelidas chamas imensas. Inumeráveis almas encontram-se mergulhadas nessas profundezas. São aquelas que se tornaram culpadas de pecados mortais devidamente confessados, mas não suficientemente expiados em vida. Veja, aqui Santa Francisca Romana, ela vai dizer exatamente que os pecados mortais, o que é um pecado mortal? Você sabe, você quer, você faz e sabe que é grave e o comete conscientemente e livremente. Então ela vai dizer que essas almas sofrem mais no purgatório, mesmo se confessando, elas sofrem muito mais porque não deu tempo de purificar esses pecados aqui na terra ainda. A serva de Deus então aprendeu que, por cada pecado mortal perdoado, resta a alma culpada passar por um sofrimento de 7 anos. Imagine isso. 7 anos no purgatório não é a mesma coisa de 7 anos aqui. Porque na vida eterna nós temos, não é uma dimensão de tempo, mas para podermos entender que realmente é uma situação bem complicada. Esse prazo não pode, evidentemente, ser encarado como uma medida definitiva, mas como uma pena média, já que pecados mortais diferem da enormidade. Ainda que as almas estejam envoltas pelas mesmas chamas, seus sofrimentos não são os mesmos. Eles variam de acordo com o número e a natureza dos pecados cometidos. Neste purgatório mais baixo, a santa notou a presença de leigos e de pessoas consagradas a Deus. Os leigos eram aqueles que, depois de uma vida de pecado, tiveram a alegria de se converterem sinceramente. As pessoas consagradas a Deus eram aquelas que não haviam vivido de acordo com a santidade do seu estado de vida. Observe, aqui ela vê almas de religiosos e de sacerdotes que estavam lá no purgatório. Isso quer dizer que a nossa vida aqui na terra, enquanto mais Deus dá, mais Ele vai cobrar por aquilo que Ele deu. Então as almas desses religiosos e desses consagrados e consagradas não foram tão fiéis aqui na terra e tiveram que padecer as penas no purgatório. Naquele mesmo momento, ela viu descer a alma de um sacerdote conhecido dela, mas cujo nome ela não revela. O padre tinha a face coberta por um véu que escondia uma mancha. Embora tenha levado uma vida edificante, este padre não havia sempre observado com rigor a virtude da temperança, tendo procurado muito ardentemente as satisfações da mesa. Para cada pecado mortal confessado, resta a alma culpada a passar por um sofrimento de, em média, 7 anos no purgatório. A santa foi conduzida então ao purgatório intermediário, destinado para as almas que haviam merecido o castigo menos rigoroso. Aí havia 3 distintos compartimentos. Um lembrava um imenso calabouço de gelo, cujo frio era indescritivelmente intenso. O segundo, ao contrário, era como um grande caldeirão de óleo e massa fervente. O terceiro tinha a aparência de um lago de metal líquido, semelhante a ouro ou prata fundidos. O alto purgatório, que a santa não descreve, é a morada temporária das almas que menos sofrem, com exceção da pena da perda, e estão muito próximos do feliz momento da libertação. Tal é, em substância, a visão de Santa Francisca Romana relativa ao purgatório. Então, é isso que os santos viram. E se eu fosse descrever aqui vários outros santos, como por exemplo um frade da ordem de São Padre Pio, que passou exatamente 3 horas no purgatório, mas para ele foram 300 anos. Depois ele retornou e contou tudo o que havia visto lá. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe você poderosamente. Até um próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o joinha para ajudar nessa notificação, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você mais acha que precisa ouvir este belo depoimento dos santos que viram o purgatório. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.